Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 2 de novembro. Agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos. No Brasil, 7 e 23 da manhã. Gente, eu começo pelo gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal que eu gosto muito. Tem muita gente que só consegue operar com Renko, que Renko é vida, que Renko é clarividência. O gráfico de Renko é um gráfico atemporal. Ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo. Cada box desse aqui é desenhado pura e simplesmente pelo transcurso da cotação. Então, cada bloco desse aqui representa uma variação de $1.500 na cotação da BTC. Ó. Cada box vale $1.500. Então, andou $1.500 para baixo, forma um bloco vermelho. Andou $1.500 para cima, forma um bloco verde. Qual é a vantagem do Renko em relação ao Heikin Nash, por exemplo, que é o gráfico temporal, que cada candle é formado com o transcurso do prazo de um dia, no caso. É que o Renko, como ele é atemporal, ele só se move com a variação do preço, ele retrata uma inércia movimentacional de forma muito mais fidedigna, vamos colocar assim. Mas voltando agora à análise do Renko, pura e simplesmente, vocês vejam que a gente encontrou um platô aqui resistencial em 2017, nesse patamar que a gente está agora, muito poderoso. Bateu lá no all-time high de 2017, que foi $20 mil, e recuou. Depois de ter superado, a gente alcançou o all-time high em 69 mil e agora esse patamar, que foi uma resistência muito poderosa no passado, está se comportando como um platô de fundo aqui. O Renko, que mostra uma inércia movimentacional muito brutal, ele não consegue avançar, criar um box de $1.500 para baixo desse patamar. A gente chegou a desenhar um box aqui que chegou a beijar ali o patamar de 17.600, mas o platô do box não conseguiu avançar para mais que isso, e depois a gente só consegue efetivamente desenhar blocos ali que avançam no máximo para 18 mil e não passa. A última agulhada da BTC, que no diário chegou a bater, a última agulhada dela recente, em 13 de outubro, chegou a bater no diário 18.190. Mas o box desenhado no Renko, na verdade, o último desenho dele para esse patamar foi em 16 de setembro de 2022. Ou seja, o preço não consegue mais desenhar boxes nem para cima nem para baixo. Então, desde 16 de setembro de 2022, que o gráfico de Renko está parado, porque ele é atemporal. Ele precisa de uma movimentação de $1.500 para cima ou para baixo para poder voltar a se mexer. Então, desde 16 de setembro, o gráfico de Renko no box de $1.500 simplesmente não anda nem para cima nem para baixo. Isso é um outro sinal forte de fundo. Daqui a pouco eu vou fazer a análise da seara fática. Analistas estão dando conta de que os dados on-chain dentro da blockchain da BTC estão formando um poderoso fundo. Aquele nosso indicador Hash Ribbons, que mede a movimentação da BTC on-chain, também está abrindo aquela boca de jacaré que leva a BTC para o all-time high. E aqui, na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente está levando aqui o gráfico de volta para dentro da grade. Sendo que as únicas duas vezes em que a gente desafiou essa grade de forma descendente, estressando aqui a lower, foi no evento pandêmico, em que a gente avançou para baixo da lower, e agora nessa mudança de postura do Fed, que criou um viés ultra hawkish nunca visto, nada parecido desde a década de 1970, levou também a BTC para baixo da lower, na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que está voltando para o game se na próxima semana a gente desenhar um corpo real cuja plotagem fique acima de 20.400. Então, se a mínima da próxima semana ficar acima desse patamar atual, agora está 20.394. Se ficar 20 e acima de 20.400, a gente vai ter o primeiro corpo real para dentro da nossa grade de volta, desde que a gente perdeu na semana que se iniciou em 26 de setembro. Ou seja, muitos dados isolados e distintos estão começando a desenhar um fundo para a BTC. No gráfico diário, a gente entrou para dentro da nuvem,
sentiu o centro gravitacional da nuvem, que se comporta como um suporte e resistência. Se vocês vejam que aqui a gente bateu na nuvem, chegou a estressar a linha superior e voltou. Agora a gente bateu no centro gravitacional da nuvem e agora a gente volta a transitar basicamente pela banda superior do canal de Keltner. Falando em canal de Keltner, ele segue com as 3 linhas agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura rapidamente. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta e que goza de uma relação movimentacional de inversão com a BTC, ou seja, quando o DXY cai, a BTC normalmente sobe e vice-versa. Ele hoje está caindo menos 0,30, o que está segurando o DXY e evitando uma queda mais brutal é a linha superior do canal de Keltner, que se for perdida, e deve ser perdida até sexta-feira, só vai parar em 108, 107, que é onde está a mediana. Nessa queda do DXY até 108, 107, a gente pode presenciar um pump da BTC. Hoje todo o planeta, todo o mundo financeiro planetário se volta para a divulgação do relatório do comitê do Fed, que vai acontecer no começo da tarde nos Estados Unidos, hoje 2 de novembro. Vamos ver se esse relatório vai ser um indicativo de uma mudança dovish por parte do Federal Reserve, ou se vem aí mais paulada no sentido de um novo aumento de 75 pontos base. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente promoveu uma mudança de patamar da banda da própria VWAP mensal de forma ascendente, e a banda vai ser desenhada agora a partir desse ponto de virada aqui. A banda de VWAP mensal virou para um patamar próximo de 20.400 e é a partir daqui que a gente vai desenhar a nova banda do mês 11, cuja plotagem vai ser startada agora. No intraday, a BTC tá um reloginho, deu uma agulhada agora, já eu vou ofertar os sinais. Tá um reloginho, a gente bate na lower, volta para VWAP, bateu na upper na madrugada, voltou para VWAP, agora tá estressando a lower. Deixa eu abrir um candle comprador aqui mais consistente, que eu já vou ofertar os sinais na sala de sinais e vai ser lucro no bolso. E na seara fática, a exchange de derivativos Deribit foi hackeada, os hot wallets de BTC, ETH e USDC estão comprometidos. Então quem faz uso da Deribit tem que ter cuidado, porque já roubaram 28 milhões de dólares e é bem provável que esses hot wallets já estejam comprometidos e, enfim, já não servem mais para depósitos. É bom entrar em contato com a corretora para quem faz uso da Deribit. O criador da Cardano, o Charles Hoskinson, parabenizou o vencedor das eleições presidenciais no Brasil. Ele deu os parabéns ao presidente Lula, ao candidato Lula, que ganhou a corrida presidencial, e ele diz que será interessante ver o que acontece com o continente na próxima década. O Brasil, nesse momento, está vivendo uma espécie de comoção com esses bloqueios e o próprio presidente Bolsonaro já se manifestou no sentido de que prestigia o direito de ir e vir e os direitos fundamentais que estão eventualmente sendo postos à prova nesse movimento. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E nos dados on-chain que eu havia falado agora há pouco, a BTC está sim desenhando sinais de fundo. Touros da BTC pretendem confirmar o fundo de 20 mil dólares. Os dados dentro da rede confirmam que a BTC está sim desenhando um fundo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed caminha para indicar hoje um caminho dovish ou hawkish. Vamos ver como vai se comportar o relatório do comitê do Fed. O Federal Reserve parece pronto para entregar um novo aumento superdimensionado ou iniciando um viés dovish. É isso que a gente vai saber. O anúncio será ultimado às 14 horas, horário de Washington. O Jerome Powell dará uma entrevista coletiva 30 minutos depois. Nenhuma previsão está confirmada. Pode ser que o Fed promova um novo aumento de 75 pontos base, ou pode ser que ele inicie um viés mais dovish com 0,5. E uma ameaça surpreendente à rede elétrica norte-americana pode mergulhar o país na escuridão. A velocidade com que o governo Joe Biden quer
extinguir o motor a combustão nos Estados Unidos pode fazer colapsar a rede e o sistema elétrico norte-americano, já que a substituição abrupta dos combustíveis fósseis para eletricidade pode sim aumentar em muito a demanda pelo consumo elétrico e acabar colapsando o sistema, que não tem condições de substituir de forma abrupta e rápida o sistema a combustão da maioria dos automóveis nos Estados Unidos por um sistema elétrico com essa velocidade que o Joe Biden quer imprimir. Na verdade, o Joe Biden quer deixar de ser dependente da Arábia Saudita e agora faz uma política energética tresloucada. E pesquisas de boca de urna dão conta de que Benjamin Netanyahu vai ser o novo primeiro-ministro de Israel. Vamos ver se o resultado da eleição confirma. É o retorno da extrema-direita em Israel. Os judeus chamam carinhosamente Benjamin Netanyahu de Bibi. É talvez a volta épica de Bibi ao poder, que foi acusado inclusive de corrupção, mas ele sempre conseguiu comprovar a sua inocência e agora pode se tornar novamente o primeiro-ministro de Israel. Boa sorte ao Bibi nessa jornada nessa nova jornada governamental que ele vai startar em Israel. Gente, a BTC segue acumulando forte. Na minha leitura, ela está desenhando uma subfigura triangular aqui, ó, dentro desse setor mais espesso da nuvem. Agora, se ela conseguiu transpassar a nuvem nos próximos candles, ela vai ficar pesadinha, porque ela ainda vai estar transitando por cima do setor verde. Ela só vai ficar sujeita àquela repulsa magnética que vai efetivamente concretizar essa onda 1 quando ela iniciar o trânsito por cima do setor verde. Como aqui, ó. Vocês vejam que quando ela inicia o trânsito por cima do setor verde, a BTC fica mais leve. Como aqui, ó. Então, o trânsito ainda por cima desse setor vermelho vai deixar a BTC um pouco que pesadinha. Quando se iniciar o desenho da nebulosidade esverdeada, o que deve acontecer até o final de novembro, a BTC vai dar um pump e buscar o alvo da nossa onda 1 aqui no patamar de 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Atom, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.